valsa que acabou de tocar, já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que era o século XIX, né? Lá na alta sociedade, tudo então. Lá na alta sociedade do século XIX, era muito comum as pessoas fazerem saraus, né? Que a gente chama hoje em dia de uma reunião em família. Então, com o surgimento da imprensa, a literatura começa a se popularizar, quer dizer, então a literatura antes era restrita a um pequeno público, agora não. Com o surgimento do jornal, a literatura começa a atingir muitos segmentos da população. Surgimento dos folhetins, histórias sentimentais publicadas em jornais, quer dizer, antes de ser publicados em livros, os folhetins, eles eram publicados numa seção do jornal, em capítulos que podiam ser semanais, quinzenais, o folhetim é igual ao conteúdo das novelas, ou seja, aquela velha história, né, de mocinho, mocinha, conflitos que ocorrem ao longo, né, das novelas, como eram nos folhetins. Aí depois, no final de tudo, os mal-entendidos se esclarecem, os bons são premiados e os maus são punidos e a gente tem o final feliz. Então, era essa a essência dos folhetins e elas permanecem nas novelas aí que a gente assiste diariamente. O boletim era apreciado por jovens da classe média alta nas horas de ócio, quer dizer, então a pessoa ia lá, comprava o seu jornal, aí como todo jornal, ele tem uma seção que é de quê? De entretenimento, né? Então, nessa seção de entretenimento, estava lá o capítulo do folhetim. Esses jovens viam no folhetim uma forma de entretenimento, quer dizer, como muita gente faz nas novelas, torciam, vibravam pelas personagens. E a literatura aqui, ela é vista como uma forma de fugir do cotidiano. Então, as pessoas muitas vezes estão chateadas, entediadas, querem relaxar um pouco, o que, que elas fazem? Vem na novela uma forma de sair um pouco da realidade. Elementos fundamentais do folhetim. O suspense. O suspense era uma forma de prender o leitor, né? Como hoje em dia nas novelas, que eles usam de artifícios para quê? Para prender o espectador. Não sei se as pessoas repararam, quando a pessoa está lá assistindo a novela, no melhor de tudo acaba a novela. Com o folhetim era a mesma coisa. Então, isso aí era uma forma de prender o leitor à trama. Aí a pessoa fala: "Meu Deus, o que que será que vai acontecer?". Então, no caso do folhetim, que era publicado em jornal, era também um meio do dono, né, do jornal ter lucro, né, que as pessoas iam ficar curiosas para saber o que que ia acontecer depois, aí elas iam lá e compravam o jornal para saber do que ia acontecer. Aproximação com o real. Os folhetins, como nas novelas, narram estruturas que existem no mundo real, mas não significa que seja verídico, né, o conteúdo das novelas e também dos folhetins. Bom, a princípio, os folhetins produzidos aqui no Brasil, eles eram traduzidos dos folhetins franceses. O primeiro folhetim brasileiro foi A Moreninha, que depois virou livro. Então, esse romance, A Moreninha, ele retrata o mundo e os costumes da alta sociedade carioca, que era o quê? As moças, os pais das moças, né, viam nesses saraus uma forma de arrumar bons partidos para as suas filhas.
Características da prosa romântica. Os heróis são jovens e vivem em conflito com a sociedade, quer dizer, a realidade não agrada ao herói romântico. Ele é desajustado aos valores do mundo que ele vive. Presença do happy end. Todos os conflitos se resolvem, né? Aí depois, no fim das contas, os bons são premiados e os maus são punidos. Às vezes, pode acontecer do herói ter desfecho trágico e viver amores não correspondidos. Por quê? Porque vai ser a realidade que vai impedir do herói viver esse amor. Daí não ter o happy end. Bom, a heroína romântica, ela é descrita de forma idealizada e assemelhada a um anjo, quer dizer, ela é diferente das demais moças da comunidade que ela vive. O amor como forma de redenção. Então, no romantismo, o amor é o princípio, meio e fim de todas as coisas, quer dizer, ele atua como uma forma de modificar o comportamento das pessoas. Se a pessoa é ruim e conhece o sentimento do amor, ela muda o seu comportamento. O casamento visto como negócio. O casamento era de interesse, então tínhamos aquela questão do dote. O que é o dote? É a transferência de bens da esposa para o marido. Então, quando se tinha esses saraus, os pais levavam as suas filhas, aí ali na festa eles ficavam vendo os bons partidos para as suas filhas. Bom, os romances do romantismo, né, têm várias vertentes temáticas, então vamos a elas. Os romances urbanos, eles retratam os costumes da alta sociedade carioca, quer dizer, então era uma sociedade assim, muito preocupada com futilidades, com baile, das moças colocarem a melhor roupa para ir no sarau e arrumar bons partidos, por quê? Nessa época, a mulher não saía muito de casa. Aí, quando se tinha um sarau na casa de alguém, o que que essas moças faziam? Elas colocavam a melhor roupa que tinham, a melhor indumentária, para quê? Para atrair os olhares dos rapazes que estavam no baile. Bom, nos romances regionalistas, nós temos a valorização de quê? Da cultura popular, né? Então, elas vão retratar os costumes e hábitos das regiões do interior do país. Bom, nos romances indianistas são exaltadas as qualidades guerreiras do índio, quer dizer, nos romances indianistas o índio ele é visto como um herói.